Convido você aí no seu lar, feche os seus olhos, ligue o teu pensamento a Deus e agradeça ao Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer, exaltar o teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, agradecer, porque mais uma semana se inicia e nós temos a certeza, a convicção de que em cada dia dessa nova semana nós temos a bênção do Senhor sobre nós. Temos a presença do Senhor conosco. Temos a tua direção através da tua palavra. Somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor fez para nós. Que seja um dia produtivo, um dia de comunhão com a nossa família. Mais um dia, Senhor, na bênção do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando no decorrer desse mês de agosto as características do verdadeiro cristão. E nesse mês nós temos falado e aprendido sobre o crescimento do cristão. Então nós já aprendemos que o cristão tem várias fases na vida dele, né? O novo nascimento inicia ali, né, a vida do cristão no novo nascimento, o batismo nas águas, e depois ele tem toda uma jornada com Deus. E nessa jornada o cristão passa por várias fases, assim como a gente no nosso crescimento. Somos um bebê, depois criança, jovens, adultos, até que alcançamos a maturidade. E esse deve ser o alvo de todo cristão, né? Alcançar a maturidade espiritual. Na semana passada nós vimos sobre o alimento que nós temos que ter para esse crescimento ser saudável e aprendemos também sobre crescer na graça e crescer no conhecimento. Hoje nós vamos aprender por que é importante nós desejarmos e nós buscarmos o crescimento espiritual. Irmã Vânia está aqui conosco. Bom dia, na paz do Senhor, irmã Vânia. Bom dia. Nós vamos ver que a primeira característica que é importante para nós buscarmos, né, o conhecimento e o crescimento é para que nós sejamos realmente verdadeiros cristãos. Quando nós nos voltamos para Jesus, vamos até Jesus, nos convertemos, temos ali o novo nascimento, nós vamos passar por processos que vão nos transformar. A nossa mente é renovada para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós só vamos viver essa vontade boa, perfeita e agradável à medida que nós conhecermos a palavra. Por isso que a gente vê nos dias de hoje pessoas que às vezes dão um mau testemunho e não vivem o verdadeiro evangelho. Às vezes é simplesmente por não conhecer. Então, se eu não conheço o evangelho, como eu vou praticar? Como eu vou viver aquele evangelho genuíno? E se eu não vivo o evangelho genuíno, a Bíblia ela nos alerta muito para a questão da importância do nosso testemunho de cristão. É o que nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 7. Por que muitos cristãos acabam dando um mau testemunho, fazendo com que outras pessoas olhem e digam, mas eu não quero ser cristão se for para ser cristão daquele jeito. Mas às vezes é simplesmente pela falta do amadurecimento e do crescimento espiritual. Então quando você cresce espiritualmente, você compreende a vontade do Senhor e você vai viver o evangelho genuíno. E você vai ser um bom testemunho. Nós sabemos que muitas vezes a nossa maneira de ser, de agir, de falar, de tratar, o nosso testemunho no geral, vale mais do que uma pregação. E outras pessoas podem ver em nós a boa atitude de cristão e desejar também conhecer a Deus. Então vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso de número 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tá vendo? Então, é necessário nós termos um bom testemunho, né? As pessoas olharem para nós e ver realmente atitudes do verdadeiro cristão, que vive a palavra. Isso também é confirmado lá no livro de Tito. Tito, capítulo 2, o versículo 7 e o versículo de número 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência,
linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Vendo, o seu bom testemunho deixa o inimigo envergonhado. E aí o inimigo não tem no que te acusar. Você está vivendo a palavra, porque você cresceu espiritualmente, você adquiriu o conhecimento. Então você conhece e você vive a palavra de Deus. Aí você dá um bom testemunho, você tem as atitudes corretas pela palavra. Você tem as atitudes de um verdadeiro cristão. O inimigo fica envergonhado e as outras vidas são alcançadas através do seu bom testemunho. O apóstolo Paulo falava muito isso. O apóstolo Paulo falava: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Hoje em dia, infelizmente nos nossos dias, a gente ouve muito as pessoas tendo que justificar más atitudes. E aí elas dizem assim: olha, não olha para o homem é falho. É uma frase que a gente ouve muito no meio cristão. Porque alguém deu um mau testemunho, porque alguém teve uma atitude errada, e aí as pessoas dizem: não olhe para o homem, olhe para Deus. Olha como isso daí é o contrário do que Paulo dizia. Paulo dizia: pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Então, olhe para mim, veja o meu bom testemunho, imite as minhas atitudes, porque eu estou imitando a Cristo. E isso é o que o cristão amadurecido vive. Ele pode ser um exemplo, aonde ele for, aonde ele estiver, o ambiente que ele estiver, ele é um exemplo de verdadeiro cristão. Ele é a luz que resplandece no meio das trevas. Então, que nós possamos buscar o crescimento para que possamos viver o verdadeiro e o genuíno evangelho. É necessário também nós buscarmos o conhecimento e o crescimento espiritual para nós termos uma vida abençoada. Uma vida abençoada quer dizer o quê? Uma vida na direção de Deus. Uma vida na vontade de Deus. Não na nossa vontade, na vontade do Senhor. E muitos deixam de ter uma vida abençoada porque não cresceu espiritualmente, não conheceu a verdadeira vontade de Deus. Há uma promessa gloriosa para nós no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o primeiro e o segundo versículo, que nós vamos ler agora. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se você ouvir, se você praticar a palavra, as bênçãos irão sobre ti, te alcançarão. Você será bendito. E se você ler todo esse capítulo, ele fala de muitas bênçãos que virão sobre a nossa vida pelo fato de conhecermos e obedecermos. Isso fala de crescimento espiritual. Então a Bíblia, ela nos instrui sobre como agir em todas as áreas da nossa vida. Familiar, profissional, financeira, na nossa saúde. A Bíblia tem conselhos e tem a direção de Deus para nós vivermos uma vida abençoada. Mas se nós não conhecemos porque não crescemos e não buscamos o conhecimento, deixamos de ter uma vida abençoada porque simplesmente não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então é necessário que você cresça espiritualmente, cresça no conhecimento para viver a palavra e ter uma vida abençoada com o Senhor. Nós temos que buscar o crescimento espiritual para sermos totalmente libertos. Porque à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos sendo libertos do domínio do pecado. À medida que você cresce e amadurece espiritualmente, as suas atitudes vão ser outras. À medida que a gente cresce espiritualmente, a gente vai buscando e vai tendo um relacionamento mais profundo com Deus, uma vida de intimidade com Deus, e a gente vai viver para agradar esse Deus. Então as coisas da velha criatura vão deixando de ter espaço na nossa vida. Mas isso só vem se a gente crescer espiritualmente. Se a gente sempre for um bebê espiritual, ainda vai ter resquício ali da velha criatura. Se nós não crescermos espiritualmente, nós corremos o risco de continuar na prática das velhas coisas. À medida que você cresce espiritualmente, há um desejo em você de agradar a Deus. E à medida que a palavra vai te limpando, te lapidando, te moldando, você vai sendo liberto do pecado.
É o que nós vamos ver na palavra do Senhor em João, capítulo 8. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vendo, você conhece a verdade te liberta. Porque agora você não vai mais ser enganado pelo adversário. Né? O adversário das nossas almas, ele engana as pessoas, mostrando refúgios, e muitas vezes as pessoas se refugiam naquilo que o adversário mostra. Mas quando você conhece a verdade, você sabe que o seu refúgio é Deus. Então você recorre a Deus, você não é mais enganado pelo pecado. O Salmo 119 e o versículo 45 vai confirmar também essa palavra. Salmo 119, versículo 45. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Então você vai ter uma vida abençoada, uma vida liberta, por quê? Porque você ouve, você observa os preceitos da palavra de Deus, os mandamentos da palavra de Deus, as bênçãos que estão contidas na palavra de Deus. É uma vida liberta. Né? Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então aqui a palavra em Gálatas, ela diz o quê? O Senhor já te libertou. E é um alerta também. Se o Senhor já nos libertou, não volte a viver sobre o jugo da escravidão. Quantos que são libertos, o Senhor faz uma obra gloriosa na vida da pessoa. Mas aí acontece algo, ou uma adversidade, ou uma situação difícil, e a pessoa recua. E aí passa a viver novamente no jugo da escravidão. Então, quando você cresce espiritualmente, o Senhor te liberta. E aí a gente tem que permanecer, perseverar, para não voltarmos ao jugo da escravidão. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 16. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vendo, o Senhor te libertou. Você é liberto. Né? Nós temos a graça de Deus. Mas não é porque temos a graça de Deus que vamos viver uma vida do pecado. Não, a gente entende. Eu cresci espiritualmente, eu estou livre, eu estou liberto do pecado. O pecado não domina mais a minha vida, porque quem reina na minha vida é o Senhor Jesus. O que impede, né, o cristão de crescer? Nós já estudamos nas semanas anteriores, aonde o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles citaram e falaram e exortaram sobre pessoas que não crescem, que já era para ter crescido, mas não cresce, porque a gente sabe que tem que respeitar o tempo do crescimento, né? Cada um tem ali o seu tempo. Na nossa vida natural é assim e na vida espiritual também. Você vê, tem pessoas, tem crianças, tem bebês que eles começam a andar mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Tem uns que falam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais para falar. A gente entende que há fases do crescimento e que esse crescimento vai vir, ele tem que vir. O problema é quando ele não vem. Mas por que muitas vezes esse crescimento não vem? Por que há pessoas que estão, de repente, já nasceram de novo, já desceram as águas, já participam da ceia do Senhor, né? Estão talvez há anos dentro da igreja e você não vê um crescimento espiritual? A palavra do Senhor nos mostra o que impede muitas vezes as pessoas de crescerem. Uma das condições que impedem as pessoas de crescer espiritualmente é a falta de dedicação. A gente não busca o crescimento, a gente se acomoda numa vida com Deus que a gente acha que já está bom, que está ótimo assim. Eu já fui liberta, eu já estou na igreja e eu já conheci o amor de Deus e acha que é só isso. E aí não se dedica, né? Tudo que a gente tem como objetivo vai exigir de nós dedicação. E na vida espiritual não é diferente, a gente precisa se dedicar. E Paulo exortou Timóteo sobre isso, é o que nós vamos ler lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 13 até o versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, lá no versículo 13 até o 16. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso e toda
a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vendo? Ele fala muito em diligência, perseverança, insiste, não despreze o dom, cuida da sua vida espiritual. Né? Tudo isso era Paulo orientando a Timóteo. Né? Permanece lendo, ouvindo, aprendendo, exercendo o teu dom, exercendo o teu chamado, exercendo o teu ministério. Os bons hábitos que nós temos que ter para crescer espiritualmente, que é o quê? Uma vida de oração, meditar na palavra de Deus. Isso exige de nós dedicação. Nós precisamos nos dedicar para crescermos espiritualmente. Então, Paulo exortou a Timóteo e disse para ele, se você fizer isso, se você perseverar, se você criar esses bons hábitos e perseverar na prática desses bons hábitos, não só você será salvo, mas aqueles que estão ao seu redor também. A gente volta na questão do bom testemunho. Se nós tivermos uma vida de crescimento espiritual, nós seremos salvos. E até aqueles que estão ao nosso redor também podem se achegar a Jesus, a Cristo, através da nossa vida. Então, exige de nós dedicação. O querer continuar com as velhas práticas, isso nos impede de crescer. Às vezes tem pessoas que querem servir a Jesus, querem andar com Jesus, mas não querem renunciar totalmente às velhas obras, às velhas práticas. Gosta de Jesus e gosta do mundo. Né? Não nasceu de novo verdadeiramente, não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Se a gente continuar querendo praticar as velhas obras e querendo fazer as coisas da velha criatura, nós não vamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, se eu quero permanecer amigo do mundo, fazendo as coisas que eu fazia antigamente antes de ter a mente renovada em Cristo, a vida do Senhor em mim, eu não vou crescer. Isso impede a pessoa de crescer. Ela quer ao mesmo tempo servir a Jesus, mas ela não quer abandonar as coisas do mundo. E é o que a Bíblia nos fala lá em Isaías 59, no versículo de número 1 e versículo de número 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá vendo? Então, se a gente vive uma vida de pecado, isso cria uma barreira entre nós e o Senhor. As mãos do Senhor não estão encolhidas, o Senhor quer abençoar, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, como que nós vamos crescer espiritualmente se nós queremos continuar na prática do pecado? A gente precisa renunciar a tudo isso para viver uma vida nova com Deus. Crescer com o Senhor. É que nem na nossa vida. A gente faz tantos planos, a gente fala muito em planejamento para se conquistar algo. A gente fala muito, olha, para você alcançar tal objetivo, faz um planejamento. E às vezes a gente faz isso para todas as áreas da nossa vida. A gente faz planejamento com o que vamos fazer com o nosso salário, a gente faz planejamento do como vamos conseguir alcançar tal coisa, a gente faz um planejamento de uma alimentação melhor. Mas às vezes a gente esquece do planejamento que nós temos que fazer para esse crescimento na vida espiritual. A gente não pode ser negligente com a nossa vida espiritual. É preciso a gente desejar e se esforçar para alcançar esse crescimento espiritual. Um dos empecilhos também que impede a pessoa de crescer é a falta da pessoa não ter tempo para Deus. A gente se envolve tanto com tantas coisas e a gente acaba sem tempo de estar com Deus, de aprender do Senhor, de buscar o conhecimento e a vida de intimidade com Deus. Isso é algo muito, muito presente nos nossos dias, porque as pessoas estão envolvidas com muitas tarefas, com muitas coisas, e às vezes a gente deixa o tempo que era para dedicar ao Senhor de lado, e aí não cresce. Fica sempre aquela vidinha. Vou domingo à noite para a igreja, volto, vou domingo à noite para a igreja, volto. Mas não tem um crescimento, não tem um amadurecimento. É sempre aquilo. Né? E a gente sabe que quando a gente busca o crescimento espiritual, esse crescimento vai vir, esse amadurecimento vai vir, e como nós lemos nas outras semanas lá no livro de Pedro, ele fala desse crescimento que vai produzir frutos. Então, o crescimento nos leva
a não só recebermos, mas chega um tempo da sua vida espiritual que você cresce e você começa a ser usado por Deus. Você começa a dar também, não só a receber. Quando a gente é um bebezinho, a gente só recebe, mas quando a gente cresce, a gente precisa ser um instrumento do Senhor também. Isso vem com a maturidade espiritual, com o crescimento espiritual. Mas se eu não dedico tempo para estar com Deus, como eu vou crescer? Lá em Mateus capítulo 6, o versículo 33, nos fala sobre isso. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes a gente se preocupa tanto, né? Esse texto fala da ansiedade, que a gente fica tão preocupado com o que vai comer, beber, vestir, vai fazer, e a gente envolve assim todo o nosso tempo em relação a isso. A gente dedica todo o nosso tempo para buscar viver bem, né? E a gente esquece do principal, que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, a bênção do Senhor vai estar sobre nós. A Bíblia diz o que a gente acrescenta na nossa vida com toda a ansiedade que a gente carrega. O que a gente pode mudar no nosso dia sendo tão ansioso? A gente precisa aprender a descansar um pouco mais em Deus, a confiar mais em Deus e a buscar mais a Deus. Então, às vezes, a gente se vê envolvido com tantas atividades do nosso dia, a gente se vê envolvido com casa, com família, e todo mundo exige a nossa atenção. Não é assim? O seu trabalho exige atenção. Aí você chega no seu lar, os seus filhos exigem atenção. A sua casa exige atenção e dedicação. E a gente sabe que se a gente buscar em Deus sabedoria para administrar o nosso tempo, não vai faltar o principal, que é o tempo de buscar a Deus. O tempo de crescer, o tempo de se dedicar a buscar o conhecimento e a ter uma vida melhor com Deus também. As pessoas investem tanto para cuidar do físico, e é bom a gente cuidar do físico. As pessoas investem tanto para alcançar tantas coisas, e é bom a gente alcançar os nossos objetivos, mas sem se esquecer do principal, que é a sua vida com Deus. A Bíblia conta de um homem, uma parábola de um homem que ele construiu muitos celeiros, e cada celeiro que ele construía, ele enchia muito porque ele trabalhava muito. E aí chega uma hora que ele fala, não tenho mais onde colocar tantas coisas, eu vou construir um celeiro ainda maior, para que eu possa ter mais e mais e mais. Aquela sede sempre por mais. Nunca está satisfeito, sempre quer mais. E ali o Senhor fala com ele, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens para oferecer? Então, às vezes, quando a gente se dedica demais somente às coisas terrenas e deixa as espirituais de lado, além da gente não alcançar o crescimento espiritual, não temos nada para apresentar a Deus. Né? Passamos uma vida inteira, às vezes, e não fizemos nada pelo reino de Deus. Não fomos, em momento algum, um instrumento de Deus para abençoar alguém, para levar alguém a Cristo, porque a gente está ocupado demais cuidando das nossas coisas. Então, nessa manhã, o Senhor nos desperta. Se nós queremos o crescimento, nós temos que ter tempo com Deus. Nós temos que, sim, lutar, trabalhar, conquistar, nos esforçar para as demais áreas, mas não negligenciar a vida com Deus. Porque é estar debaixo da bênção de Deus que vai acrescentar todas as coisas na minha vida e na sua vida. Então, nós encerramos hoje esse estudo sobre o crescimento espiritual, e a nossa oração é para que o Senhor nos desperte, para que nunca venhamos ficar acomodados. Às vezes você pensou que já viveu tudo que você tinha para viver com Deus. Não, você nem começou a viver. Você vai ter muitas coisas para viver com Deus, mas precisa desse crescimento. Você precisa crescer espiritualmente, deixar de ser um bebezinho, deixar de ser uma criança birrenta, mimada, as coisinhas de criança que tudo irrita, que tudo chateia. Você precisa deixar tudo isso de lado e crescer a cada dia na sua vida com Deus. Nós vamos ler a conclusão da nossa lição para encerrarmos hoje essa lição. A fonte do verdadeiro crescimento e a conclusão dessa lição. Certa vez, Jesus exortou alguns doutores da lei quando queriam colocá-lo em dificuldade diante do povo. Para isso, enviaram seus discípulos para fazerem perguntas embaraçosas, ao que Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa situação perdura até os nossos dias. Muitos estão praticando erros porque não conhecem a palavra de Deus.
Conclusão. Querendo na graça, ele terá condições de um viver abençoado e assim poderá transmitir coisas boas ao seu próximo, porquanto vive sob a unção divina. Enquanto que o conhecimento de Deus livra o cristão da vergonha e o encoraja a ser testemunha fiel do que tem recebido do seu Senhor. Então, que você busque esse crescimento para a sua vida e através da sua vida outras vidas sejam alcançadas. Que você venha sempre desejar viver algo novo com Deus, dia após dia. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Feche os teus olhos e peça ao Senhor em oração. Senhor, desperta em mim esse desejo de crescer. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã, onde pudemos meditar na tua palavra que nos alimenta, nos ensina, nos exorta, nos dá a direção. E que seja avivado, Pai, em cada um de nós esse desejo de crescer. Que nós não venhamos nunca negligenciar a nossa vida espiritual. Mas a cada dia possamos, Senhor Deus, buscar ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor, que nos faz ser transformados para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, irmã Vânia. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia de muita paz no seu lar. Fique na paz do Senhor Jesus.